Mas a média geral, para as pessoas entenderem, é de 130 a 140 o dia. E hoje em dia, né, as pessoas não estão abertas a investir no inglês. Gente, tem várias coisas que podem te causar problemas se você não souber manusear os produtos da forma correta. A limpeza daqui é diferente da do Brasil, tá? Aqui a gente não joga água em nada, não é aquela loucura, não. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês a Jéssica. Prazer, gente. Meu nome é Jéssica Ferreira. Eu trabalho com limpeza aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma companhia, né, de limpeza. E estou aqui hoje com muito prazer para responder, né, as dúvidas de vocês sobre limpeza aqui nos Estados Unidos. Eu e a Jéssica, a gente preparou muita informação legal para contar aqui para vocês. E eu vou começar perguntando, Jéssica, quanto tempo que você mora aqui nos Estados Unidos? Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos. 10 anos, sim, olha, mais tempo que eu, hein? Quando eu vim para os Estados Unidos eu tinha 20 anos e esse ano eu já faço 31. Então, assim, um pouco mais, né, de 10 eu penso. Uau, eu perdi até a noção do tempo. E desde que você chegou, você já trabalha com limpeza ou você... Eu sou formada no Brasil como professora, né? Eu formei muito nova. Assim que eu formei, eu vim para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava com limpeza mesmo. Sempre trabalhei com limpeza. E eu dava aula, né, para fazer um extra nos finais de semana. Eu ensinava filhos de americanos a falar e escrever português. Que legal, hein? Muito bom. E aí, então, você conciliava o part-time, dando aula, e ao mesmo tempo trabalhando na limpeza. Na limpeza. E desde que você começou, você era helper? E em que momento você passou a ter o seu próprio negócio na limpeza? Então, eu trabalhei de 2 a 3 anos como helper. Gente, pra quem não sabe, helper é a pessoa que não dirige, né? Aqui a gente fala helper é a pessoa que tem o help, que é como você vai um dia ou dois, que você não é uma funcionária fixa. E tem o helper, que a gente fala que é o funcionário que a gente contrata, né, a semana toda, que é a pessoa que não dirige. Essa é a única diferença, mas o trabalho é igual para todos. A única diferença é que a motorista, a gente fala motorista porque a pessoa dirige. Quando a pessoa dirige, ela pega a outra helper, né, que é a companheira de trabalho, em casa. Então, assim, a responsabilidade maior é porque ela dirige. E a gente fala motorista, né? E a helper é a pessoa que não dirige, que está um pouquinho abaixo ali da motorista, justamente porque ela não dirige, que é um cargo, né, abaixo. E vamos falar de dinheiro. Entre a driver e a helper, tem diferença, assim, no valor que ganha? Sim, justamente pela motorista, ela ter a responsabilidade de dirigir, de pegar a pessoa em casa, de ir até o local da casa dos clientes. Porque tem muita gente também, Lari, que acha que quem é motorista não limpa a casa, só dirige, não. Não, limpa também, Não, limpa né? também, gente, é o que eu falei. Help e motorista é a mesma coisa, né, na questão do trabalho. A diferença é que a motorista, ela ganha um pouco mais pra pegar a pessoa em casa, que é a companheira dela de trabalho, que a gente falou que é a helper, e levar até a casa dos clientes. Então, se a gente faz ali 3, 4 casas no dia, a pessoa vai ter que dirigir de 3 a 4 casas no dia, pegar a companheira de trabalho em casa e levar ela também pra casa. Levar então, pra casa assim, também, sim. justamente por isso, ela ganha mais. Usa o próprio carro? Algumas empresas usam o carro da empresa e algumas empresas usam o carro da pessoa. Hoje, na minha empresa, eu uso o carro das próprias pessoas porque eu acho que é um pouco mais fácil, né? E aí são outros assuntos. Mas, assim, lógico que em questão de salário, sim, tem essa diferença, né? Porque a help, ela não tem nenhuma responsabilidade em relação ao carro, Só vai lá e limpa, né? Só vai lá e limpa, né? Sim. E você pode contar pra gente quanto que dá pra ganhar, assim, sendo uma helper? Uma helper, hoje, isso vai da empresa, né? A primeira coisa, vai da empresa em si, vai da experiência da pessoa e vai também quanto tempo, por exemplo. Quanto mais um funcionário está mais anos dentro da empresa, mais eu acho que ganha. Pelo menos a minha empresa, quanto mais o funcionário fica ali, mais eu valorizo. Então, assim, hoje tá entre 130, apesar que eu vejo que tem pessoas que ainda pagam 120 o dia. Mas, assim, uma média de 120, 130 a 160, 170 ou um pouco mais. Porque tem empresas que pagam por casa, aí pagam em média aí de 30 a 40 dólares por casa para uma helper. Então, se você fizer ali 6, 7 casas no dia, né, você vai ganhar quase 200 dólares. Mas a média geral, para as pessoas entenderem, é de 130 a 140 o dia da helper. E tem gente que paga um valor fixo, independente de quantas casas forem, Sim, né? normalmente uns 650 a semana, de segunda a sexta.
Aí, se a pessoa trabalha sábado, ainda ganha mais 130, 140, 150, né? Depende da empresa, do patrão, do trabalho, enfim. Legal. E a motorista, gente, né? Falando da motorista também, o salário de uma motorista hoje tá no mínimo de $800 quando o carro é da empresa. E quando o carro é da pessoa, tá entre ali $1.000, $1.100. Muito bom. Muito bom. E quais são os maiores desafios dentro da profissão da limpeza aqui nos Estados Unidos? Você fala no sentido de empresa ou no sentido do funcionário? Do funcionário. Pode ser um pouquinho dos dois. Dá aí umas Da dicas pra gente. empresa, o maior desafio que eu encontro hoje como empresa, eu nem falo do business em si, de capitalização de cliente, essas coisas. Eu tô falando assim, em relação ao funcionário. É lidar com pessoas, é liderança, né? Sim. E eu acredito que isso é uma dificuldade em qualquer business. Sim. Lidar com pessoas é algo que a gente tem que estar aberto, né? Tem que ter paciência, tem que ter sabedoria, né? Então, assim, se você não busca Deus ali todos os dias, pede Ele muita sabedoria, é algo muito difícil. É difícil. Muito difícil. Eu... Mas, em relação às pessoas, aos funcionários, né? Eu acho que o inglês, Lari. O inglês. Porque, assim, hoje em dia, né? As pessoas não estão abertas a investir no inglês. Então, assim, o funcionário, ele está diretamente na frente da empresa. Então, se ele não está aberto a estudar o inglês para te ajudar a dialogar com o cliente, se for, às vezes o cliente vai pedir uma coisa simples, mas se o funcionário ele não sabe nem o simples, Sim. então às vezes dificulta também. Eu infelizmente já passei situações em que os clientes não queriam as meninas por não falar inglês, meio que uma forma de discriminação, mas Sim, eu já ouvi de uma cliente minha que ela não falava muito inglês, de ela chegar na casa, o dono da casa falar assim, olha, não usa tal produto porque tem alergia. Aí a pessoa fingia ali que entendeu, mas não entendeu, acabou usando o produto e depois foi aquele desastre. Eu tenho uma casa de uma senhorinha e ela é muito, muito específica. E assim, ela já é idosa, não tem muita paciência. Aí ela veio falar comigo, se não fala inglês, eu não quero na minha casa, porque eu quero assim, 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 assim. Então, assim, isso eu vejo como uma limitação, porque às vezes nem todos os seus funcionários vão estar aptos a falar inglês. Justamente por isso, quando foi no mês de dezembro, tendo todas essas situações que estavam acontecendo, eu pensando no que poderia acontecer, o que eu poderia fazer, né? E aí eu paguei curso de inglês para todos os meus funcionários. Falei, olha agora só, vai todo mundo. Gente, não é toda chefe que faz isso não, tá? Arrasou. Aí eu já paguei 6 meses de inglês para todo mundo, né, que trabalha na empresa, para dar um incentivo, para eles verem. E é muito, muito gratificante. Eu tenho uma das minhas funcionárias, ela tá começando a me mandar áudio em inglês. Eu fico, cara, que legal. Porque assim, a gente tem que investir, Lari. Se você não investe investir na empresa não é investir só nas partes internas, nas partes de processos. Eu falo que você tem que investir no seu funcionário, porque é o seu funcionário que tá vestindo a camisa da empresa. Exatamente. Então, assim, agora ela já dizem, quando eu preciso de algo, quando o cliente, eu tenho certeza que quando o cliente precisa de alguma coisa que eu não estou, ela comunica, ela entende, só ela entender. E os frutos disso são coisas boas, né? Porque quando você cuida do funcionário, automaticamente ele também vai se importar de cuidar da sua empresa. Sim, sim. Para trabalhar com limpeza aqui, precisa de alguma licença ou certificação para poder mexer com isso? Não necessariamente, né? Não precisa. Quando você é um funcionário, o que hoje eu tô falando assim, né, na minha empresa, a única coisa que eu penso é o IT number, porque eu já tive problemas mesmo com a questão do imposto. E a gente que é empresa, que quer crescer aqui nos Estados Unidos, a gente tem que pagar imposto, gente. Sim. Não tem como correr lá, sabe? Sim. Então, assim, eu não consigo contratar um funcionário, ele fazer ali, vamos supor, $50 mil no ano, chegar lá no mês do imposto, a gente tá nessa fase do imposto agora, eu ali pagar o imposto pra ele. Não tem como, porque não é um funcionário. São vários. Né? Hoje eu tenho 5 funcionários, então imagina, eu pagar imposto sobre 250 mil, isso eu tô falando de uma coisa baixa. Imagina uma motorista, eu tenho hoje gerente na empresa que ganha muito mais. Então, assim, imagina eu pagar imposto sobre todo mundo. Eu não consigo. E eu já tive vários problemas com isso. Então, assim, eu falei, não, para resolver isso, uma das coisas que eu tenho que ter hoje dentro da empresa é contratação com IT-Number. Por quê? Chegou na fase do imposto, você tira o 1099 e entrega pro seu funcionário. Se ele vai pagar o imposto ou não, aí já não problema é comigo. Dele, né? Não é com você. Mas, assim, a minha parte como empresa, como cidadã morando aqui, né? Tô fazendo. E não tem pra onde fugir, não, né? Porque eles sempre pagam cheque, então, né? assim, a gente não precisa necessariamente ter o documento, mas a gente tem que estar em dia com
Com o tudo, com imposto, todos os sim. processos, né? Sim. Você tem alguma dica para quem tá começando ou para quem quer começar na área da limpeza? Olha, Lari, quando eu vou falar sempre por mim, gente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pedi uma pessoa que morava aqui para me levar gratuitamente, não precisava me pagar nada, para me aprender. Por quê? A gente acha que limpar é uma coisa muito simples, mas não é. Tem muito produto aqui que não tem no Brasil. Por exemplo, o Clorox. No Brasil tem um que é bem parecido, o tipo água sanitária, né? Sim. Que eles falam. Ah, e só um detalhe, desculpa te cortar. A limpeza daqui é diferente da do Brasil, Diferente. tá? Aqui a gente não joga água em nada, não é aquela loucura, não. Então, é tudo muito mais a seco, né? O que a gente joga água é dentro ali da vaso, shower, da que é do shower. vaso, da shower, do banheiro. Mas, enfim. Então, assim, os produtos daqui são totalmente diferentes do que são do Brasil. Então, as pessoas já chegam aqui, por exemplo, eu já tive situações que manchou um carpete de uma casa, manchou o carpete saindo do banheiro com o Clorox, que é um produto que tem cloro, né, e muito forte. A pessoa encostou o cloro no chão, é um carpete. E aí a gente teve o prejuízo de trocar o carpete da casa do cliente inteiro. E é caríssimo. E não é coisas de dólar, É caríssimo, gente, trocar o carpete é Mil- muito caro, muito caro. Então, assim, a pessoa não tinha maldade, que tinha cloro, que o cloro manchava o carpete. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu pedi pra eles me levarem, pra me ensinar, pra mim, tipo assim, ter um contato com o que era limpar uma casa, aprender. E assim, eu acho que você tem que ter essa curiosidade, não é pensar só no ganhar o dinheiro, porque muitas das vezes o próprio dono da empresa vai fazer você pagar por aquele carpete, ou vai fazer você pagar por aquele dano, e aí você foi ele trabalhar um dia, você não tem nem como pagar. Então, assim, eu sempre dou essa dica. Se você acabou de chegar, pega com alguém que você conhece. Ah, me leva um dia, me leva dois, me mostra os produtos. Tem o Easy Off, que é um produto que a gente usa no fogão. Tem o desengordurante, que dependendo do jeito que você usa nos armários também, tira o brilho do armário, é um outro problema. Gente, tem várias coisas que podem te causar problema se você não souber manusear os produtos da forma correta. Então, assim, aprenda a fazer o serviço não pensando só no dinheiro. Vai a primeira coisa, aprende a fazer o serviço, depois você pensa. Até porque, Lari, tem hoje, né, 90% das zonas de empresas aqui não pegam pessoas que não têm experiência justamente por esses motivos. Sim. Então, uma vez que você vai e aprende um dia, dois ou três, pegou confiança, não, eu tenho experiência. Então, a pessoa vai te levar para Vai ser mais trabalhar. fácil pra achar trabalho. Se eu pudesse dar essa dica, seria essa, de aprender antes de... né? Muito já aconteceu de pessoas mentir, falar que tinha experiência, e aí dar esse problemão, e aí, enfim. Nossa. Aí é um problema. Meu Deus. Ô Jessie, e pra quem quer ir pro próximo nível? Ai, sou ajudante, mas agora eu quero ser dona de schedule. O que você indica? Por onde começar? Por onde começar? Essa é uma pergunta, assim, quando eu quis começar a minha empresa, eu comecei primeiro a aprender como que era uma empresa, né? O que acontecia por trás da limpeza. Porque quando a gente fala de limpeza, a gente acha que é só ir limpar a casa. É uma coisa que eu sempre falo com as minhas meninas, né? Eu falo, ai, quem me dera ir limpar a casa e não fazer tudo que tá por trás do limpar a casa. Gente, é muito trabalho administrar uma empresa aqui. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você estar aberto a aprender como que organiza a rota, como que você capitaliza clientes, como você lidar com funcionário, como você lidar com marketing, como você lidar com a questão dos impostos. A gente tem que abrir empresa aqui, né, Lari? Você tem que abrir uma empresa, você tem que fazer um bookkeeping, você tem que organizar um CRM para sua empresa. Então, assim, inclusive, eu já fiz 9 mentorias. Eu sempre fui muito curiosa e desde então que eu resolvi abrir minha empresa, eu sempre vim estudando, eu sempre sou muito esperta, eu sempre olhava que as pessoas, né, que eram os meus patrões, eu sempre estava muito aberta a reclamações, né, porque quando eu fazia algo que não estava do jeito que era para fazer, aí eu falei, não, tudo bem, eu vou refazer. E aquilo eu ia aprendendo, porque hoje em dia as pessoas, quando têm uma reclamação, elas ficam frustradas. Em vez de você ficar frustrado, você pega aquilo, não, e vou melhorar, eu vou aprender, eu vou melhorar. E eu sempre fui fazendo isso, porque eu tinha no meu coração, sim, de ter a minha empresa. Eu sempre nasci com esse espírito empreendedor, eu sempre gostei de business. Então, eu fui vendo como que capitalizava clientes, como que administrava, quanto que pagava, porque uma coisa que tem que também, Lari, hoje aqui a gente vê que tem muitas pessoas que acabam de chegar e falam assim, olha, eu prefiro, a gente tava falando sobre os valores de help, 130, 140. Aí vai lá e fala assim, ah não, mas eu prefiro cobrar $100 de uma casa,
passar na frente de quem tá ali pagando imposto, quem tem empresa registrada, tem dívidas altas para manter a empresa, do que ganhar 140 para fazer 3, 4 casas no dia. Ok, a pessoa tá certa, né? A gente tem que respeitar. Mas se você analisar isso em números, com o tempo, isso não vai dar certo. Por quê? Aí vamos supor que você faça 3 casas no futuro, 4 casas. Para você fazer 3 casas a 4 no dia, que seriam $400 se você tivesse 4 de 100, você teria que pagar aí $200 de uma motorista, porque ninguém faz 4 casas sozinha. No máximo que você vai conseguir fazer são 2. E as casas são longe, geralmente, né? Não é uma coisa da outra. Aí você fazeria, por exemplo, ó, $400, 4 casas no dia. $200 da motorista e 130, 140 da Help. 340. 330, 340. E tem os produtos também, né? Tem o Porque quando você produto, tem trabalha pra gasolina. você, tem Então vamos supor, no mínimo, só tô pondo assim, o mínimo, que é a motorista e a Help. Aí você tem 4 casas de $100, você tá gastando ali 330 para manter as 2 funcionárias para fazer as 4 casas para você. Ou seja, a sua empresa tá tendo um lucro de $60, que aí você tem que colocar gasolina, você tem que colocar material, imposto e vai embora. E aí, compensa então você já começar a pagar, tirar ali, eu prefiro $100 do que ganhar 130, 140. Não é esse o raciocínio. Porque no final isso não vai ser sustentável. Sim. Você não vai conseguir sustentar. Então, assim, isso é o erro que eu vejo de muitas pessoas aqui. E foi uma das coisas que eu sempre priorizei. Crescer devagar, mas crescer com qualidade. Entregar um bom trabalho, Exatamente. cobrar um preço que eu sei que no futuro eu conseguisse sustentar, que é o que eu tenho até hoje. E é isso. Então, assim, é você step by step, né? Ver o que compensa, o que não compensa. Exato. Ô, gente, e a Jéssica, ela tá com a mentoria dela, tá? Então você aí que tá querendo começar com a sua empresa, ó, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem lá seguir. Você posta bastante conteúdo, né, Jéssica? Com informação. Sim, eu até preciso, na verdade, postar mais. Mas, gente, então, depois de 9 mentorias, quase 10 anos, né, na limpeza, eu falei assim, eu preciso ensinar as pessoas que, assim como eu, chegou aqui, não teve conhecimento nenhum, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Porque se a gente estudar, sentar e analisar, não é tão difícil. Se você fazer todos os processos direitinho, você consegue construir sua empresa, consegue crescer ela com qualidade, né? Sim, de certo modo, que daqui a pouco você sai do seu business, tem pessoas trabalhando para você e você consegue manter a sua renda ainda. Então, assim, esse é um novo projeto, né? Ainda não divulguei 100%, mas se Deus quiser, para o próximo mês. Mas esse é um propósito de Deus na minha vida, de ensinar as pessoas a construir o seu próprio business com propósito, né? Desde o zero. Que foi algo que eu vi que se tivesse aqui essa oportunidade quando eu cheguei, teria sido mais fácil, né? Porque a gente quebra muita cabeça e tudo pra conseguir chegar onde a gente quer. E nada melhor, gente, que a gente começar algo certo, sabe? Começando certo, fazendo as coisas certas. Porque é certeza também que os frutos no futuro serão mais bons. rápidos, né, Lari? E mais a gente rápido, encurta o caminho. Exatamente, porque muita gente quer começar de qualquer jeito e no meio do caminho acaba desistindo porque deu errado. Exatamente. O que você aprendeu com essa profissão que você quer levar assim pra vida? Nossa, essa é boa. Eu aprendi tantas coisas, né? Eu sempre falo que a empresa ela tem que ter valores. Inclusive, um dos meus primeiros conteúdos dentro da mentoria é sobre valores. Quais são os seus valores? Então, assim, quando a gente aprende, a gente para refletir quais são os nossos valores, porque os nossos valores, eles vão ser ligados às pessoas que vão trabalhar pra gente e aos nossos clientes. É uma conexão. Você tá no meio, então você tem o funcionário e você tem as pessoas que vão trabalhar para você. Então, quais são os seus valores? Um dos meus, por exemplo, seria a honestidade. Honestidade e respeito são os meus primeiros valores. Então, se você não tem clientes que estão conectados com os seus valores, com a honestidade, funcionários principalmente, gente, vocês têm noção? Um exemplo para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. A gente entra na casa de clientes que não estão em casas, que deixa anel, dinheiro, muito dinheiro, muita coisa de valor. Então, assim, se você não tiver uma pessoa honesta do seu lado, né, como que você vai ter garantia de que a pessoa não vai, né, pegar alguma coisa do cliente, que já aconteceram vários casos aqui. Acontece. Então, assim, uma das coisas principais que eu aprendi na pele, assim, é dar valor aos meus valores e levar com que esses valores realmente funcionem dentro da empresa, com as pessoas que estão conectadas comigo, principalmente as pessoas que trabalham para mim e que prestam serviços para mim também, porque eu tenho várias pessoas também que, né, como o meu financeiro, o meu marketing,
e por aí vai. Então, assim, eu acho que para não ficar tão extenso, uma das coisas que mais vale a pena hoje para mim, que eu aprendi, que eu cresci como pessoa, é a questão dos valores. Gente, ótimo. Eu acompanho a Jessie, né, há muito tempo e uma das coisas, assim, que eu acho incrível, lindo, é as transformações que você faz na vida das pessoas através da sua limpeza. Uma vez ela postou, a casa de era um senhor, né, que, gente, a casa estava acabada, era lixo até o teto, era bicho, sujeira, e ela foi lá, entrou, limpou, transformou a casa do senhor, parecia que ele estava de depressão, né, Sim. e depois disso ele transformou a vida dele, começando por uma limpeza. Porque, na verdade, Lari, a limpeza, ela limpa, né, literalmente. Imagina você numa situação, você acordou, você tem sua cachorrinha, você tem seu marido, você tem todos os seus clientes que tem que atender no dia, então você deixou a casa daquele jeito, você saiu correndo, e aí quando você volta pra sua casa tudo limpo, tudo cheiroso, Tem tudo... sensação Cara, melhor. aquilo ali é o que eu falo, hoje uma das missões, que é uma das, né, e talvez a maior missão que a gente tem hoje dentro da nossa empresa, né, da J-Strong, é levar amor através da Da limpeza. limpeza. Porque não tem ato maior de amor quando você entra em casa e tá tudo limpo, cheiroso, você se sente Nossa. acolhida, você se sente abraçada. E espiritualmente falando, a limpeza da casa reflete na sua limpeza espiritual. Exatamente. Então, assim, eu falo que a minha missão hoje como empresa, eu deixo isso muito bem claro também, na questão da contratação, das pessoas que estão à nossa volta trabalhando, que essa é a nossa missão, levar amor através do nosso trabalho para as pessoas, né, que são os nossos clientes. Então, assim, é isso, gente. Quando a gente coloca amor no que a gente faz, Lari, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Ô, Jessie, como que faz para quem tá começando sua empresa, como alcançar clientes? Assim, como que dá para pegar ali os primeiros clientes? Então, os primeiros clientes têm várias formas. Eu, no meu caso, há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu tinha uma amiga que não queria mais limpar a casa e ela me indicou para a cliente dela. E aí a cliente dela, né, foi me indicando para outras pessoas através de um bom trabalho, através de uma boa comunicação. E o que eu fazia? Eu falava assim, olha, se você me indicar a sua vizinha ou alguém que precisa de limpeza, eu te dou uma limpeza. Foi isso que eu Ótimo, fiz. ótima estratégia. E aí ela, quem não quer uma limpeza de graça? Quem não quer, né? Então, assim, eu acho que ela chama Robin, ela deve ter me dado uns 8 clientes, dos 8 que me deram outros, que foram me dando outros e foi me dando outros. O segredo, Lari, é você fazer um bom trabalho. Se você fazer um bom trabalho, tratar o cliente com educação, que é o mínimo. Mínimo. Tratar com carinho, tratar com respeito, tratar os animais, né? A gente sabe que os americanos, eles amam os animais, Amam demais. amam. Então, assim, um crédito que você ganha tratando muito bem, né? Até mesmo se você não gosta, trata bem os animais, né? Tipo assim, principalmente que você tá dentro da casa do cliente, né? O animal é dele. Então, assim, acho que é aquela coisa, né? Você gostar do que você tá fazendo e não tem erro, não tem. Ô, Jessie, como que funciona a cobrança de serviços? É por hora, por trabalho? Então, essa é uma boa pergunta, inclusive. A gente tem hoje aqui vários tipos de limpeza. Tem pós-construção, que é quando a casa acabou de construir, a gente faz a limpeza. A gente tem o deep cleaning. O que é o deep cleaning? É aquele faxinão do Brasil, né? Que aqui é o faxinão do Brasil, que a gente gasta bastante tempo. Eu já cheguei a pegar casos de pessoas há mais de 10 anos sem limpar a casa. Nossa. Então, assim, e, gente, levando em consideração que você limpa a seco. O que é limpar a seco, né? Você não pode sair jogando água nas paredes, no chão, essas coisas, não. Então, justamente por isso a gente tem que saber manusear os produtos. Até mesmo para facilitar o seu trabalho. Então, assim, tem a deep cleaning, tem a pós-construção, tem o move-in e o move-out, são quando o cliente sai da casa ou entra para casa, né? Que a gente fala quando tá mudando de casa. Aí a casa não tem móveis. Então, assim, tem essas e tem a limpeza regular, que a limpeza regular é a limpeza que a gente faz a cada 2 semanas, uma vez por mês, ou uma vez ou outra. Cada cliente vai de um jeito, né? Normalmente são semanais, quinzenais e mensais. E o que difere uma limpeza da outra em questão do valor, em questão das limpezas em si? O valor do deep cleaning é mais caro porque é um faxinão, né? Faxinão. Pra vocês entenderem melhor. Então a gente realmente fica ali 6, 7, 8, 9, 10. Eu já cheguei a ficar mais de 10 horas dentro da casa com 2, 3 pessoas. Haja sujeira pra limpar. 10 Então, horas. assim, 10 horas. Então, assim,
O pós-construção é uma limpeza que aparentemente parece ser fácil, mas o pó volta se você não souber manusear o pó. Você tá passando o VEC tá esperando o pó de volta. É verdade. Então, assim, todas Vai essas pra limpezas, janela, né? a pós-construção e o deep cleaning são limpezas, assim, de no mínimo ali 400, 500 dólares, de no mínimo, né? Depende da casa, do tanto que você vai ficar, das pessoas do tanto de número de pessoas que você vai colocar lá dentro, do trabalho em si. Mas a limpeza regular, a gente cobra ali entre 100 até 300, 400 dólares. Depende também da casa. Depende do tamanho, Do tamanho né? da casa em si. Mas normalmente uma limpeza regular, ela vai entre 100, 150, 180, 200. Eu tava falando sobre a questão, né, dos 100 dólares. Então, se você cobra os 100 dólares hoje, no futuro, a 4 casas no dia, vai ser 400 dólares, não vai dar para pagar nem seus funcionários direito, porque vai pagar, mas e a gasolina e os produtos, então é melhor você trabalhar. Tem casas também que é fixo, né? Tipo assim, você vai naquele mesmo lugar a cada 15 dias. Sim, aí a gente fala Também schedule, muda né? no valor, sempre é a mesma coisa. Não, é o mesmo valor. Isso, inclusive, é até interessante para as pessoas do Brasil saber, porque, né? A gente fala schedule, né? É verdade. E o que é um schedule? Um schedule nada mais é quando tem entre 30 e 40 clientes fixos. E esses clientes são sempre no mesmo dia, na mesma quinzena, na mesma semana ou no mesmo mês. Por exemplo, supondo que eu limpo a casa da Lari, e a Lari é na segunda-feira, 8 horas da manhã. Então, a cada 15 dias, a Lari vai ser segunda-feira, 8 horas da manhã. Aí, assim funciona com as casas que é uma vez por mês. Vamos supor, a Lari é mensal, eu fiz ela quarta-feira, dia 10. Então, no próximo mês, no dia 10, eu faço ela. Eu peço aos meus clientes um pouco de flexibilidade entre fazer, por exemplo, não no dia 10, mas no dia 9 ou no dia 11. Vai depender de acordo com o schedule, porque a gente tem que olhar no schedule o quê? A rota. Vamos supor, se eu fico na casa da Lari 2 horas, eu tenho que colocar outras casas que eu fico mais ou menos calculando com a rota e calculando com o tempo que eu fico na casa, pra dar certo o dia das meninas, né? Senão você vai acabar o serviço 8 horas da noite. Se você não calcula. Então, assim, essa também é a parte que eu tava falando de aprender a lidar com as coisas por trás. Não só ir limpar a casa. E tempo aqui é muito precioso, então assim, não dá pra ficar Então, assim, você perdendo. fez a primeira casa ali de 8 às 10 da manhã. Aí fica 20 minutos da casa da Júlia. Aí eu ando mais 20 minutos, então eu chego na Júlia 10h30. Aí a casa da Júlia é 3 horas. Aí eu saio da Júlia, então, o quê? 10h30, 11h30, 1h30 da tarde. Aí eu tenho que pôr 2 casas menores, porque entre 5h30 as meninas precisam estar terminando o dia. E calcular também a rota, né, a distância da terceira para a quarta casa. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter maldade, tem que aprender, senão acaba que você não consegue colocar, né, todas as 4 casas no dia. Se for muito longe também é muito ruim. Você tem que saber as cidades, né, tipo, onde que fica a cidade tal, onde que fica a cidade tal, aprender a calcular as rotas em si. E, gente, é isso. Então, assim, a questão financeira mesmo, ela, das limpezas regulares sempre é um preço fixo, né? Se a Lara é quinzenal, 100 dólares, ela vai ser 100 dólares, por exemplo. Se ela é 150, vai ser sempre 150. E quando é deep cleaning, a gente faz aquela faxinona toda ali na primeira vez, e depois a gente estabiliza um preço X pra ela ser quinzenal ou pra ela ser mensal, e por aí vai. Jess, eu queria te agradecer, muito obrigada. Também queria dizer o quanto eu te admiro e o quanto que eu desejo, assim, muito sucesso sempre na sua vida, no seu business, que você venha alcançar ainda muito mais pessoas com tudo que você já tem feito. E é isso, gente. Obrigada, Lari. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Lari vai deixar meu Insta. Quem tiver dúvidas sobre como vir, né, trabalhar com limpeza aqui nos Estados Unidos, às vezes a gente deixou de desejar alguma coisa, né, alguma pergunta, porque Sim, falar lá sobre limpeza é algo muito, muito grande. Sim. Às vezes a gente acha que falou tudo, mas qualquer dúvida, manda pra mim, manda pra Lari, né, a gente tá sempre aqui pra ajudar. E obrigada, Lari, pelo convite. Nada, foi um prazer demais. Dias eu volto de novo, se tiver mais dúvidas também, a galera pode mandar, a gente volta de novo e vai tirando as dúvidas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas aqui embaixo nos comentários também. Deixem um gostei pra ajudar aqui o canal. Se você é novo por aqui também, se inscreve, tá bom? E deixe, gente, sugestões. Qual a próxima profissão que você quer saber mais sobre aqui dos Estados Unidos? Um beijo, Beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!